Olá, eu me chamo Ednilson, sou pesquisador do Programa de Pós-Graduação em Políticas Sociais da Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro, a UENF, que fica localizado em Campos dos Goytacazes, no Rio de Janeiro, e também atuo como diretor científico da ONG REDI, que desenvolve ações de cunho socioambiental na bacia hidrográfica do Rio Itabapoana. Eu vou apresentar agora o trabalho intitulado Quando o Mapa é a Voz, cartografando a luta da pesca artesanal nos alagados do Rio Itabapoana. Bom, eu começo esse trabalho falando, do papel da cartografia social como uma metodologia que dá visibilidade para questões sociais, culturais, econômicas e ambientais de comunidades que por vezes são marginalizadas, excluídas, destacando também o papel dessa ferramenta em situações de conflito ambiental, que ocorre quando essas comunidades têm seus modos de existência impactados pela chegada de grandes empreendimentos, como portos e hidrelétricas, por exemplo, que é justamente a situação que eu vou apresentar nesse trabalho. Aqui ao lado, para ilustrar, eu trouxe alguns exemplos de cartografia que foram realizados em diferentes regiões do Brasil. Então tem Sul, Nordeste, Sudeste. Bom, a área de estudo onde esse trabalho foi desenvolvida é a bacia hidrográfica do Rio Itabapoana. Eu trouxe aqui o mapa, para vocês conhecerem a região. Mais especificamente, a gente vai trabalhar onde eu coloquei esse círculo vermelho, que é a região do trecho final do Rio Itabapoana, já próximo à sua foz. Bom, nós podemos considerar que o trecho final do Rio Itabapoana é uma grande zona de sacrifício, onde o capital tem se expandido e se apropriado do território, gerando diversas situações de justiça ambiental. Então, como pode ser observado nesse mapa, eu trouxe aqui alguns desses problemas que a gente encontra na região. Então, tem esse tracejado vermelho que mostra um trecho do rio que foi retilinizado para abertura de terras para a agropecuária. Temos a construção de uma usina hidrelétrica, que é a PCH Pedra do Garrafão. Esses dois já trazem muitos impactos para o Rio. Atualmente, a gente tem o planejamento de construção de dois grandes complexos portuários. Então, o Porto Central, que fica em Presidente Kennedy, que já começou a ser construído, e o Porto Norte Fluminense, que fica em São Francisco de Itabapoana, que ainda está na fase de licenciamento ambiental. E temos também a exploração de petróleo e gás em alto mar e planejamentos futuros de construção de usinas eólicas offshore, também ali na região da Foz do Itabapoana. Então, essa região concentra todos esses empreendimentos, alguns já em operação, outros em fase de construção e em planejamento. E, em resumo, os principais impactados por todos esses empreendimentos são os pescadores artesanais. Nesse slide aqui, eu trago duas imagens de satélite que mostram, essa delimitação dos alagados de Itabapoana. Então, na primeira imagem, é uma imagem de período seco, de seca, e na segunda imagem, um período de cheias. E justamente nessa segunda imagem, é possível observar essa mancha mais escura em toda a área que fica alagada, que existe esse transbordo do rio Itabapoana. E essa área alagada, ela cria um ecossistema muito rico e muito diverso e que por décadas serviu de fonte de trabalho e renda para os pescadores artesanais, mas que atualmente está sendo fortemente impactada por esses fatores que eu mencionei anteriormente. Nesse mapa aqui, a gente tem a marcação de todas as comunidades de pescadores que vivem no entorno da região dos alagados. São todos esses pontos verdes. E os pontos em azul são as áreas de interesse de pesca. Cabe destacar que todo o discurso adotado nos estudos ambientais do Porto, eles tratam a pesca na região como um ofício que está em decadência e que quase não existe mais. Então, quando você acessa o EIA e o RIMA desses portos, o que você encontra é isso. Mas a própria mobilização dos pescadores já mostra que existem diversas comunidades que ainda dependem da pesca e justamente precisam que esses ecossistemas estejam aí conservados para que eles consigam exercer o seu ofício e garantir a sua subsistência. E aqui é importante destacar também que essas comunidades, embora estejam mapeadas na área dos alagados, elas também exercem o ofício da pesca em alto mar. Então, toda essa região é utilizada por elas, tanto de água doce, do rio e dos alagados, quanto do mar. Aqui eu marquei com essa setinha vermelha, a comunidade de Lagoa Feia, porque é a comunidade onde nós realizamos a cartografia social. Embora tenha sido um processo que contou com a participação de pescadores de outras localidades, mas a oficina em si aconteceu
na comunidade de Lagoa Feia, que é uma comunidade que está muito aberta ao diálogo e está muito participativa, né, muito mobilizada nessa luta contra a construção dos portos. Bom, aqui eu trago, né, algumas ações da ONG Redi antes e durante a realização da cartografia, algumas imagens também. Então esse processo ele começa muito antes mesmo da gente ter ganhado esse financiamento do Fundo Casa Socioambiental para fazer a cartografia, né? Então a gente já vinha acompanhando as reuniões do Porto Central, produzimos um documentário que se chama Antes que o Porto Venha, que foi financiado pela Oil Watch. Então a ONG ela já tem uma atuação no território e já vem denunciando a problemática dos portos. A partir disso, a gente começou esse diálogo com as comunidades, né, realizamos algumas reuniões iniciais para apresentar o projeto da cartografia e mobilizar os interessados e agendar, né, a data da oficina. Essa oficina ela foi conduzida com a aplicação de metodologias participativas, né, questões norteadoras, buscando levantar informações sobre a história de vida dos pescadores antes e depois da chegada do porto e desses outros empreendimentos que também impactaram ali a região, sempre dando muita autonomia para que eles pudessem, né, conduzir o processo, enquanto nós da ONG estávamos atuando ali na mediação. E também realizamos diversas saídas de campo para acompanhar dias de pescaria, né, com os pescadores. Aqui eu trago, né, algumas imagens da oficina que foi realizada, né, então dá para vocês visualizarem ali o grupo já trabalhando em cima da cartolina, né, fazendo os desenhos, e ao lado tem a versão digitalizada, né, do que a comunidade construiu. Então nesse processo eles falaram sobre os pontos de pesca, as principais espécies encontradas na região, né, as que são mais caras, que são melhores de serem comercializadas, e também destacaram as atividades que estão impactando essa atividade da pesca nos últimos anos, destacando aí principalmente a construção da hidrelétrica, mas também a questão da retilinização do rio, né, que dificultou a levada de água para a região dos alagados. Eles também falaram e denunciaram, né, a falta de participação nos processos decisórios do Porto Central, de como essas comunidades estão sendo excluídas do licenciamento ambiental, não estão sendo ouvidas, né, estão sendo totalmente invisibilizadas, e justamente por isso, hoje eles se encontram tão mobilizados e se organizando mesmo para lutar pelos seus direitos enquanto comunidades que serão atingidas pela construção do porto. Aqui nesse slide, né, eu trago algumas imagens desses pescadores que foram fundamentais no desenvolvimento desse processo. Então tem aqui imagens dele pescando, né, nessas saídas de campo que nós realizamos. Aqui nessas duas primeiras imagens é o lançamento da versão física da cartografia, né? Nós conseguimos fazer ela no formato de um pequeno livro. Então nós fizemos esse lançamento na comunidade de Lagoa Feia, ali na pracinha que fica no centro da comunidade, de forma que não só os pescadores que participaram puderam participar do lançamento, mas também, né, outras pessoas que estivessem ali na comunidade pudessem ver o movimento e se interessar e participar e conhecer um pouco mais do que foi feito. Aqui no meio eu trago a capa, né, da cartografia, e nesse QR Code vocês podem acessar a versão digital desse material que está disponível lá no site da ONG Redi. Bom, já finalizando a minha apresentação, né, como consideração final, eu destaco a importância dessa ferramenta, né, que foi desenvolvida nessa região dos Alagados de Itabapuana, né, para documentar e valorizar a cultura e o trabalho da pesca artesanal, principalmente diante desse discurso dos portos para empobrecer essa atividade. Então, na verdade, o que a gente faz é o oposto, né, é valorizar e mostrar a riqueza que existe junto dessas comunidades. E para eles foi muito interessante de perceber que, como eles sempre foram silenciados e invisibilizados, eles viram nesse projeto, né, justamente uma possibilidade de compartilhar suas histórias, as suas práticas e os seus desafios. Então, para eles, foi muito enriquecedor participar de todo esse processo, e a gente viu durante o lançamento o quanto eles ficaram orgulhosos, né, de poder folhear aquele material e encontrar ali a sua história contada, né, e as suas fotos. Obviamente que nós também tivemos desafios, né? É difícil mobilizar comunidades e pescadores e lutar contra esse discurso desenvolvimentista dos portos, que chega no território dizendo, né, que vai trazer uma salvação, que vai trazer emprego e vai gerar renda. Então, por vezes, é difícil mobilizar as comunidades, mas eu acredito que, como a cartografia sendo um primeiro passo, futuramente a gente tende a conseguir, né, estar próximo de outras comunidades e trazer mais pessoas para essa luta. Eu finalizo aqui convidando vocês para seguirem as ações da ONG
no Instagram Rede Itabapoana, né? Temos diversas outras ações na região do Rio Itabapoana e registro também aqui o agradecimento ao Fundo Casa Socioambiental que financiou a execução desse trabalho. Agradeço aí pela atenção de todos e me coloco à disposição para dúvidas e questionamentos.